Olha, a gente está falando bastante sobre a importância das medidas de higiene com essa pandemia do novo coronavírus. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, constatou que houve um aumento de 23% nos casos de intoxicação em adultos por produtos de limpeza desde o começo da quarentena. Isso em comparação com os primeiros meses do ano passado, nesse mesmo período. A gente convidou então o médico do Hospital de Base, o Carlos Caldeira, que é também o coordenador do CEATOX, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica. Obrigada, viu, pela participação em primeiro lugar. Uma boa tarde. E a primeira pergunta, é excesso de produto de limpeza, de mistura? O que é a causa desse aumento de intoxicação? Qual é? A gente esperava mesmo que isso acontecesse em virtude, né, da preocupação de se tornar o ambiente da casa, né, livre dos vírus, né? Então, proporcionando uma limpeza, uma desinfecção mais abrangente. E a gente tem que lembrar que esses produtos, apesar da gente utilizar, ter em casa normalmente, né? Você tem que ter cuidado em manipulá-los, porque eles têm um certo potencial tóxico, caso ingerido, aspirado, né? Tem que ter um cuidado com o fato de você misturar esses produtos, às vezes procurando ter uma eficácia, né, maior, né? E eu acredito que seja isso que tenha causado esse aumento nos adultos, né? Porque, classicamente, a intoxicação por esses produtos acontece muito mais em crianças, né, por, né, uma estocagem falha. E principalmente nessa época a gente também esperava que isso acontecesse, né? Não só em adultos, porque as crianças estão todas, né, afastadas das escolas, das creches, e acaba havendo, né, uma facilitação de contato com esse tipo de produto em casa. Doutor, então a orientação é não fazer nenhuma mistura, né, de produto. O produto não deve ser misturado, né? Para começo de conversa, seria essa a orientação principal? Ah, sim. Usualmente, infelizmente, as bulas, né, os invólucros não trazem uma informação muito precisa, principalmente nos casos onde as pessoas aqui no Brasil, certo, têm um certo costume de comprar produtos que não são legalizados, né? Se compra, às vezes, em casa ou feitos em fundo de quintal. E isso causa um problema maior ainda, porque a gente não sabe exatamente o que contém. Então, é importante que siga exatamente o que está descrito nas bulas, né, nos rótulos dos produtos que são registrados da Anvisa, que aí você tem muito mais segurança. Inclusive, tem produto de limpeza que deve ser diluído em água, né? E as pessoas acabam também usando a substância pura. Doutor, quais são os sintomas de uma intoxicação? Começa como? A grande maioria desses casos de mistura acaba ocorrendo uma formação de gases, e gases venenosos, né? Que quando aspirados vão provocar uma ardência no nariz, nos olhos, tosse, pode desencadear crises de asma, né? Uma crise de broncoespasmo. O paciente às vezes tem que ser até encaminhado para um hospital para tratamento. Então isso não é uma coisa leve, pode acontecer casos graves de intoxicação. Doutor, tem gente que, enfim, toma alguma coisa, já ouvi falar em tomar leite, por exemplo, quando está intoxicado. Isso é um mito, né? Só reforça pra gente o que a pessoa tem que fazer, tomar água, alguma coisa em casa que ela possa fazer antes de chegar no hospital? No caso de aspiração, né? No caso de ingestão, seria mais em crianças, né? Que inadvertidamente acabam bebendo. Mas nos casos de adulto, que deve ser muito mais de contato com a pele, ou então aspiração, a primeira coisa é a pele lavar com água, né, abundante. Né? A grande maioria das vezes isso vai resolver, né? São poucos os casos, acredito, que o paciente tenha que procurar um socorro médico, né? No caso de ingestão, nada de beber coisa nenhuma. Aí sim, né, tem que levar diretamente a um atendimento médico. Ok. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Tem Notícias, esclarecendo as dúvidas aí para o pessoal sobre produto de limpeza, que tem gerado um aumento nos casos de intoxicação. O doutor Carlos Caldeira, que é o coordenador do CEATOX do Hospital de Base. Obrigada, doutor. Uma boa tarde para você, viu? Eu que agradeço.